Senhoras e senhores, boa noite. A congregação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais encontra-se reunida nesta ocasião em sessão solene pública para a entrega do título de professora emérita à eminente professora Nilma Lino Soares, em reconhecimento à sua expressiva contribuição ao ensino, à pesquisa e à extensão nesta faculdade da Universidade Federal de Minas Gerais. Convidamos para compor a mesa de honra a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Sandra Regina Goulart Almeida, o vice-reitor da UFMG, professor Alessandro Fernandes Moreira, a diretora da Faculdade de Educação da UFMG, professora Deise Moreira Cunha, convidamos a Comissão de Honra da Congregação da Faculdade de Educação, constituída pela professora Eliane Marta Teixeira Lopes, professor Luiz Alberto Oliveira Gonçalves, professora Shirley Aparecida de Miranda, professora Antônia Vitória Soares Aranha, o técnico Gilson Antônio Matias e a técnica Ione Gonzaga, para conduzirem a professora Nilma Lino Gomes a este recinto e ao seu lugar de honra à mesa. Neste momento, a senhora Maria da Glória Lino Gomes, mãe da professora Nilma Lino Gomes, irá homenageá-la com a entrega de flores. Neste momento, convidamos todos os presentes para, em posição de respeito, ouvirem o hino nacional.
registramos a presença das seguintes autoridades: professor Miguel Gonzalez Arroio, emérito da UFMG. Professora Eliana Marta Santos Teixeira Lopes, emérita UFMG. Professora Antônia Vitória, diretora da FAI, gestão 2006-2010. Professora Samira Zaidan, diretora da IFAI, 2010-2014. Professora Helena Leite Mauro, diretora do Teatro Universitário da UFMG. Professora Vilma Lúcia Macanhã Carvalho, diretora do IGC da UFMG. Cátia Lúcia Pacheco, diretora da Biblioteca Universitária da UFMG. Cindir Antônia Alves, vice-diretora da Biblioteca Universitária. Professora Cláudia Maiorga, pró-reitora de Extensão. Professor Tarcísio Mauro Vago, pró-reitor de Assuntos Estudantis. Professora Vânia Beatriz Monteiro da Silva, UFSC. Jorge Gabriel, presidente do PT Pampulha. Deputada estadual Marília Campos, PT. Dandara Tonatzin, Coletivo Nacional da Juventude Negra, Enegrecer. Professor Luciano Mendes, Secretaria Regional SBPC-MG. Neila Batista, representando a deputada Beatriz Cerqueira, presidente da Comissão de Educação da Assembleia. Professora Regina Sessi, diretora adjunta do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, NAI. Vereadora Cida Falabella, do PSOL. Professor Carlos Catete, presidente da Asprom. Deputada estadual Andréia de Jesus. Andréia Roseno, presidente do Conselho de Promoção da Igualdade Social. Gabriel Lopo, coordenador do DCE-UFMG. Professor Roberto Borges, Cefet do Rio. Professora Maria Cristina Gouveia, vice-diretora da FAI, 2011-2014. Roberto Raimundo, representando o vereador Arnaldo Godoy. Eliane Dias, coordenadora Rede Afro. Professora Cláudia Bermar, da Goldsmiths, Londres. Professora Silvane Valentim, Associação Brasileira de Pesquisadoras Negros, GT21 da AMPED. E Ana Carolina Leal, coordenadora geral do DCE da FAI. Agradecemos a presença dos servidores docentes e técnicos administrativos em educação e estudantes desta universidade. Com a palavra, a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Sandra Regina Goulart Almeida, para a abertura dessa solenidade. Boa noite a todas e a todos. É com grande satisfação que declaro aberta a sessão solene da congregação da Faculdade de Educação da UFMG, que tem por objetivo conceder o título de professora emérita à nossa querida professora Nilma Lino Gomes. Eu retorno a palavra ao mestre de cerimônias para a condução dos trabalhos. Convidamos o professor Paulo Henrique de Queiroz Nogueira para, em nome da comunidade da Faculdade de Educação, saudar a professora Nilma Lino Gomes. Primeiro, eu queria dizer que foi muito difícil fazer esse texto. Muito complexo. Mas, ao mesmo tempo, muito afetivo. O que falar de Nilma Lino Gomes nesse dia? Nessa data, nesse país, em pleno século XXI, em meio a uma grave crise dos valores democráticos, retrocesso nas políticas públicas e sociais, perda de direitos, que atinge a todos nós que vivemos ao Sul, marcados pelos processos coloniais, em que, nas colonialidades que nos atravessam, vemos-nos, sentimos em nossos corpos a dor que é ser e estar em um mundo tão desigual e tão injusto. A resposta é simples, é dizer da resistência e da esperança
que a trajetória de Nilma nos inspira e nos convoca a viver. Quando li seu memorial, preparado para a banca de titular, ocorrida em 2017, inteirei-me em primeira pessoa de quem era Nilma. Algo que não era para mim estranho, por sermos amigos e colegas da rede municipal, do CAP, das lutas sindicais, dos projetos de extensão e pesquisas acadêmicas, colegas da FAI, amigos de barzinhos com cervejinhas e rodas de samba, que infelizmente rarearam nesses 29 anos que nos conhecemos. Não por perda dos laços de amizade, mas porque Nilma assumiu responsabilidades e afazeres que a projetaram e, contraditoriamente, nos aproximaram, numa outra convivência, numa convivência de um outro tipo e grandeza, tecida nessas mesmas lutas que aqui se revelam, de suma importância para termos chegado até aqui. Sua passagem por tantos lugares não foi fortuita, não foi gratuita, mas sim uma consequência de uma trajetória ímpar academicamente, com os vínculos de um fazer e uma prática acadêmica que se revestem de grandeza por possuírem compromisso social quando se alia a uma luta maior, a luta do povo negro. Os méritos de Nilma são partilhados por muitos e muitas. É a resistência que trouxe até aqui, e, em alguma medida, a todos nós, em uma primeira instância, para essa cerimônia, nesse momento de reconhecimento de um mérito traçado nos lugares que esteve. Mas, em sua segunda instância, por nós que estamos aqui, nos reconhecemos nas lutas que Nilma incorpora em sua trajetória. Por isso, Nilma não é alguém estranho para nós, porque aqui nos encontramos e que a conhecemos de seus textos, produções, orientações, projetos e pareceres, que foram elaborados numa vida dedicada à educação, uma educação socio-referenciada na luta contra a discriminação, ao racismo, à intolerância e a todas as formas de discriminação. Somos diversos, somos plurais, somos diferentes, mas estamos juntas, por sermos a parte dos que não tomam parte, dos que reclamam por justiça, por lutar por reconhecimento no mundo público, dos que se veem, como nos diz o nosso mestre Miguel Arroio, coagidos a se contentarem com as migalhas do banquete da ilustração, em que as elites, mesmo as elites intelectuais, assentam-se para dizer de sua benevolência civilizatória sobre o mundo, em especial sobre nós, a quem não cabe ambicionar se sentar junto à mesa. A trajetória de Nilma espelha esse compromisso, acalenta e nos enche de orgulho. Queremos um lugar. Ela ingressa na FAI como aluna em 1984, na pedagogia, concluindo o curso em 1989, ingressando no mestrado em educação no programa de pós-graduação em educação do FMG. Em 91, defendendo a dissertação, ela entra em 91 e defende a dissertação em 94, com mestranda orientada pela professora doutora Eliane Marta, aqui presente, e com o título A Trajetória Escolar de Professoras Negras e sua incidência na construção da identidade racial. Depois ela ingressa nos próprios quadros aqui da FAI, em 96, realiza seu doutoramento na USP, no programa de pós-graduação em Antropologia Social, sob orientação do professor Dr. Kabengele Munanga. A tese, defendida em 2002 e laureada com distinção e louvor, intitulada Corpo e Cabelo como ícone de construção da beleza e da identidade negra nos salões étnicos de Belo Horizonte. Os dois textos viraram livros, que são conhecidos por todos nós. Nesse mesmo ano, funda 2 programas de ação afirmativa na Faculdade de Educação. O primeiro, junto ao professor Dani Juarez da IREL, criou o Observatório da Juventude. Já o segundo programa, Ações Afirmativas na UFMG, coordenado por Nilma, de sua fundação até o ano de 2012, tornou-se o principal veículo do debate racial na universidade e o maior proponente de políticas antirracistas entre nós aqui na universidade. Frutos desse embate estão a criação, em 2008, da Comissão de Estudos e Acompanhamento de Medidas de Inclusão Social no Corpo Discente da UFMG, CAIS, que se deu no contexto de criação do bônus de 10% para estudantes oriundos do ensino médio nas escolas públicas, com adicional de 5% de bônus para estudantes negros,
e, posteriormente, na implementação em 2012, após decisão favorável à inclusão de cotas raciais na educação superior pelo STF, de uma política de cotas raciais no UFMG e a criação da Pró-Reitoria de Ações Estudantis, PRAE, até então inexistente no organograma da universidade. Essa liderança de Nilma, entretanto, ultrapassa os limites da UFMG, e seu protagonismo no enfrentamento dessas questões também se faz sentir em diferentes âmbitos e níveis da vida nacional, na atuação e formulação de políticas públicas. Em 2000, junto com pesquisadoras e pesquisadores negros de diferentes regiões do Brasil, durante o primeiro Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros e Negras em Recife, da Federal de Pernambuco, ocorreu a fundação da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras, a ABPN, sendo Nilma, portanto, a sócia fundadora da associação e, no biênio de 2005-2006, esteve em sua presidência. Em 2002, ela participa na criação do Grupo de Trabalho Educação e Relações Étnicas Raciais de nossa associação, a AMPED, assumindo a coordenação na gestão 2010-2011 como vice-coordenadora e 2012-2013 como coordenadora. Em 2010, durante a Conferência Nacional de Educação, ela foi indicada por segmentos do movimento negro, da Comissão Técnica Nacional de Diversidade para Assuntos Relacionados à Educação dos Afro-Brasileiros, CADARA, e da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, SECADI, para participar como conselheira do Conselho Nacional de Educação, permanecendo até o ano de 2014, como membro da Câmara de Educação Básica do Conselho. Entre suas inúmeras atribuições, Nilma foi relatora das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola, por meio do parecer CNE-SEB 16 de 2012 e da resolução CNE-SEB 8 de 2012. Outra ação que marcou o seu trabalho como conselheira foi o parecer CNE-SEB 15 de 2010, reexaminado pelo parecer CNE-SEB 6 de 2011, ambos aprovados pela Câmara de Educação Básica, mas somente o segundo foi homologado pelo Ministério da Educação. Esse parecer ganhou repercussão nacional e internacional por tratar da obra do escritor Monteiro Lobato, reconhecido eugenista brasileiro e escritor de livros infantis, em que Nilma elabora parecer em que problematiza os estereótipos racistas presentes na obra do autor, principalmente em seu livro Caçada de Pedrinho. De 2013 a 2014, Nilma exerceu reitorado como reitora pro tempore da Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, UNILA, cujo objetivo institucional é formar recursos humanos para contribuir com a integração entre o Brasil e os demais Estados membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CLP, especialmente os países africanos e o Timor-Leste, bem como promover o desenvolvimento regional e o intercâmbio cultural, científico e educacional. De 2015 a 2016, deixa o cargo de reitora pro tempore da UNILA, após ser convidada pela presidenta Dilma Rousseff a assumir a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR, e depois o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos do governo federal. Em meio do recrudescimento nas tensões políticas no país, que redundaram no golpe de 2016, os embates do Congresso Nacional se intensificaram, fazendo com que a elaboração de políticas públicas coordenadas por Nilma, desses dois ministérios, se visse atravessada por contingências que cercearam a sua atuação. Entretanto, mesmo com as adversidades, várias iniciativas foram tomadas, como a Caravana Pátria Educadora pela Igualdade Racial e pela Superação do Racismo, com a qual se buscou fortalecer os órgãos e os conselhos de promoção da igualdade racial nos estados e municípios. E a construção da Resolução 746 de 2015, que estabelece o preenchimento obrigatório do campo cor ou raça em todas as contratações feitas por programas que foram financiados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, a realização da primeira campanha midiática de luta contra o racismo religioso e a criação, em 2015, da reunião de autoridades sobre os direitos dos afrodescendentes no ambiente do Mercosul. Nesse percurso, ainda posso dizer de 2 estágios de pós-doutorado, sendo o primeiro em 2006, na Universidade de Coimbra, Portugal, junto ao Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, tendo o professor doutor Boaventura de Souza Santos como supervisor, intitulado Movimento Negro, Saberes e um projeto educativo emancipatório, publicado em 2017. E o segundo, em 2017, junto à Universidade Federal de São Carlos, sob a supervisão da professora doutora Petronília Beatriz
Gonçalves e Silva. A excelência com que exerce tais atividades fez com que a professora Nilma se tornasse uma referência para os pesquisadores e militantes que se debruçam sobre esse conjunto de questões. Sua trajetória acadêmica e seu engajamento epistemológico, político e social em torno a esses intercruzamentos conceituais e práticos sempre aliou competência acadêmica a compromisso com as lutas emancipatórias, que podem ser comprovadas se acompanharmos, por um lado, a produção de Nilma, presente não apenas em revistas acadêmicas, mas também em jornais, revistas, blogs e sites, programas de rádio e televisão, material didático, livros de literatura infantil, que levam a sua assinatura como autora ou como participante, quando convidada. E, por outro lado, o conjunto de homenagens recebidas em todo o Brasil por seu trabalho, que lhe conferem prêmios, diplomas, medalhas, comendas, troféus e certificados, emitidos por entidades as mais diversas, como universidades, grupos de pesquisa, organismos do Estado, grupos de militância negra, enfim, diferentes atores do mundo público que atestam o reconhecimento de seu trabalho em diferentes esferas de atuação. E gostaríamos de destacar, entre essas condecorações, o que ela mais honra, que é o diploma de honra ao mérito, conferido em 2015 pela Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, por indicação do vereador Arnaldo Godoy, pelo conjunto do seu trabalho em prol da educação e da igualdade racial. Finalmente, cumpre notar que o fato de a professora Nilma ter se aposentado em 2018, ou foi esse ano? 2018. Não a levou a distanciar-se da Faculdade de Educação. Permanece como professora voluntária da UFMG, professora efetiva do programa de pós-graduação, com orientações em andamento e continua integrante do programa Ações Afirmativas. Essa é a mulher pública que tenho a honra de ter como colega e amiga. Mas, além de todos esses méritos, Nilma não perdeu nesses anos o frescor e a vitalidade dos que se inquietam com a injustiça e que se encontram determinadas a construir um mundo mais digno. Nesse sentido, tê-la por perto é entrar em contato com a experiência acumulada, é saber que se irá encontrar alguém disposto a escutar, a pensar juntos, a encontrar saídas. Nilma é uma mulher negra de fibra, uma guerreira como suas ancestrais. E aqui não posso deixar de agradecer a sua mãe, Maria da Glória Lino Gomes, e a seu pai, João Jarbas Gomes, pelas filhas pela filha que tiveram e criaram, com esse senso de justiça tão aguçado e essa disposição de arregaçar as mangas. Eu achei meio machista a coisa de arregaçar as mangas, mas mulher arregaçar vestido, saia, palavra-se as mangas. Arregaçar as mangas e lutar na defesa de interesses coletivos. Meu muito obrigado à senhora Dona Glória por ter, usando a metáfora dita por Nilma no memorial apresentado por ela para a promoção para a classe de titular, incentivado que o fruto de seu ventre se tornasse semente, que vive na luta de várias mulheres negras como Marielle. Meus sinceros agradecimentos, que não são só meus, mas de todos que passaram pelos diversos lugares que a Nilma esteve, está e estará. Pois essa história não termina aqui, ela apenas começou. Neste momento, a reitora da UFMG, professora Sandra Regina Goulart Almeida, e a diretora da Faculdade de Educação da UFMG, professora Deise Moreira Cunha, farão a entrega do diploma de professora emérita da Universidade Federal de Minas Gerais à professora Nilma Lino Gomes.
O diploma contém os seguintes dizeres: a Congregação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, em sessão realizada em 3 de junho de 2019, concede à professora Nilma Lino Gomes o título de professora emérita, em reconhecimento à relevância de seu trabalho como docente e pesquisadora em prol desta unidade e universidade. Belo Horizonte, 31 de outubro de 2019. Assinam esse diploma a reitora da UFMG, professora Sandra Regina Goulart Almeida, e a diretora da Faculdade de Educação, professora Deise Moreira Cunha. Ouviremos agora a diretora da Faculdade de Educação, professora Deise Moreira Cunha. Posso virar um pouquinho assim? Obrigada. Eu estou muito feliz hoje. Há muito tempo que eu não estou muito feliz. E hoje eu estou muito feliz. Então, eu vou correr o risco no meu discurso. Correr bastante risco. Eu peço licença pelos riscos que eu vou correr. Lua, luou, vento, ventou, rio correu pro mar, foi beijar as areias de lá. Mato queimou, fogo apagou, o céu escureceu, vem de lá, tambuzada no breu. Na casa aberta é noite de festa, dançam Geralda, Helena, Flor. Na beira do rio, escuto Ramiro, Dona Mercedes toca tambor. O poeta nos lembra as matrizes africanas da nossa cultura, estruturantes. Elas elucidam episódios históricos do regime de escravidão, crime de lesa humanidade. E mesmo endossando, com aportes diversos, o multiculturalismo da sociedade brasileira, os tempos continuam difíceis para a diáspora africana. Mais que nunca, ainda é preciso criar instrumentos jurídicos e institucionalidade para proteger a discriminação. Observamos ainda a necessária implementação de ações afirmativas em todos os campos da sociedade brasileira. História que segue, mais de 200 anos depois de abolida formalmente a escravidão. São necessários combates infinitos para promover os direitos tradicionalmente postergados. Quanto mais exclusão, tanto mais necessária a promoção de distintas manifestações culturais, bem como o reconhecimento das diversas identidades e tradições dos quilombos, avivando nossas origens para desarticular as estruturas sociais e culturais que sustentam a discriminação, suas causas e suas origens, para pagar-lhes tributo, fazendo justiça social. Na escola ou fora dela, é preciso combater diuturnamente os modelos normalizadores que expressam e sustentam práticas que geram e perpetuam a desigualdade, a discriminação e o racismo. Tudo isso não emana da escola, mas a atravessa e transcende. Mato queimou, fogo apagou, o céu escureceu, vem de lá, tambuzada no breu. Somos todos afrodescendentes,
mas apenas alguns sabem a delícia e a dor de sê-lo. Assim, aprendemos nos romances de Toni Morrison, que tive a honra de encontrar em 2001, na Fête do Livro, em Aix-en-Provence, no evento Écriture croisée, le regard de Toni Morrison, falando da epopeia de americanos negros, mulheres negras, de violência sofrida e praticada, de resiliência, de memória e do impossível de dizer. Identifico-me muito com essa escritora, quando ela diz claramente que a vida plausível das pessoas não lhe interessa. Para ela, assim como para nós, penso eu, abre aspas, é quando um personagem tem as costas no muro que a gente vê de que ele é feito. Fecha aspas. E ela conclui, quando a gente sabe das pressões e as violências que as mulheres negras tiveram que sofrer, a sua sobrevivência é maravilhosa a observar. Peter Sellers, ao discursar em sua homenagem naquele evento, nos ensinava que, para quem diz que a África não tem história, nós devemos bradar que cada africano e cada um dos seus descendentes é um livro de histórias. Toni Morrison, nesses dias que andou homenageada pela França, declarará ainda no jornal Libération: a gente pode, abre aspas, a gente pode, talvez, viver sem história, mas não sem poesia. Alguns dizem que a história fala do passado e a poesia do que poderia ser. É verdade que a poesia tem meios de reimaginar o mundo que tem a ver com o futuro. Voltemos, então, ao Milton. Lua luou, vento ventou, rio correu para o mar, foi beijar as areias de lá. Um dia desses, em uma colação de grau, surpreendeu-nos uma aluna ao agradecer a FAI. O Jorge lembra disso. Ele está aqui? Jorge? Está ali. Essa aluna, ao agradecer a FAI, ela agradecia por ter aqui entrado lisa e saído crespa. Foi isso que ela disse, não foi, Jorge? Essa afirmação fala mais do que de um saber, fala de uma postura que aprendeu nesta escola. Nas palavras do meu querido Ivo Schwartz, saber valor, aprendido nesta escola, onde há um ethos institucional diverso que traz para dentro dos seus contornos as questões sociais mais punjantes, fazendo corpo ao nosso fazer educacional todos os dias. A Inês Teixeira comentava comigo outro dia, a FAI não para, segue numa dinâmica boa, apesar dos tempos de conservadorismo religioso, econômico e político, do qual nos fala muito bem Gaudêncio Frigoto numa entrevista recente. A FAI não para, mesmo em tempos sombrios, a FAI não para de repautar, a todo instante, os principais dilemas dos agricultores, dos indígenas, da comunidade LGBT, dos trabalhadores pobres e excluídos de todos os direitos, sem, contudo, esquecer as dimensões estéticas como elemento de formação. Assim é que temos um setor de artes com todas as linguagens representadas, um setor de educação inclusiva, interdepartamental, atento a todas as necessidades especiais, um setor de educação infantil, pois os direitos devem começar no berço. Assim vamos, construindo com factrais dessa realidade social, esse território freiriano. Esses temas estruturam o currículo real de todos os dias nas salas de aula, nas atividades acadêmicas e culturais, nos corredores e em redes que se opera regionalmente, nacionalmente, internacionalmente. Rearticulando a FAI, essa escola, tempos e movimentos, ações coletivas e sociais. Nossos currículos são prenhes de política de transformação social. Assim,
é que não vem apenas as questões LGBT à reflexão, vem junto a comunidade LGBT. Vem junto os povos quilombolas e tantas outras tribos que nos acompanham para e passo nos debates que aqui se fazem. Não vêm como objetos de estudo, senão como parceiros de pensar os direitos, de pensar a educação. Assim continuamos vivos, tensos, crespos, com todos os desgovernos em todas as suas esferas. Exigimos saber quem matou Marielle Franco. Mas nada disso quer dizer que aqui é o paraíso. Antes, o próprio inferno de uma sociedade diversamente atravessada por direitos que se repensa profundamente, procurando o que deve configurar o espaço e o bem comum. Antes de vir trabalhar aqui, professar as nossas pesquisas, fazemos experiência nos movimentos sociais, nas escolas básicas. Experimentamos problemas na gramática das nossas próprias relações sociais. Fazemos com essas questões que nos atravessam na sociedade brasileira uma experiência de vivê-la intensamente antes de as tornarmos objeto de reflexão. Essas matérias a pensar, matérias sobre as quais refletimos, é material vivido, é experiência encarnada. Lua luou, vento ventou, rio correu para o mar, foi beijar as areias de lá. Mato queimou, fogo apagou, o céu escureceu, vem de lá, tambuzada no breu. Na casa aberta é noite de festa. Dançam Geralda, Helena e Flor. Assim é que eu explico a Nilma, filha da Dona Glória, que pautou magistralmente na FAI, já no início dos anos 90, a pedra angular das questões étnico-raciais. Professora primária, experimentou o racismo, matéria sobre a qual dissertou sob a orientação da professora Eliane Marta, no PPGE. E, tendo visto de perto o racismo na escola, foi procurar onde ele poderia ser melhor combatido. Na afirmação de uma identidade étnico-racial que se forma na escola? Sim, claro, também. Mas, antes de tudo, se forja nas relações sociais, nas ações coletivas e nos espaços de afirmação do corpo e da beleza negra. Afinal, Nilma, sempre soubemos aqui na FAI que a educação, tal como inscrevemos no parágrafo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ocorre na escola. Ocorre na escola, mas antes ocorre nos movimentos sociais, ocorre nos partidos políticos, ocorre nas práticas sociais culturais diversas. Por isso estamos aqui hoje, com a casa aberta, em dia de festa, para que a Dona Mercês toque nossos tambores, para que Geralda, Helena e Flor dancem conosco. E Ramiro, ele deve vir nos fazer companhia, para não deixar a casa vazia. Ele deve vir tocar tambu conosco nesses tempos de breu e ver que daqui, das janelas da FAI, a lua é azul, azul turquesa. Te abraçamos, Nilma. Eu e o professor Wagner, em nome da congregação da FAI. Então, te abraçamos. Acho que eu vou te dar um abraço. Mas hoje, eu queria agradecer a Dona Glória. Eu ia descer para dar um beijo nela, mas ela saiu. Depois eu sei, ela volta. Depois eu dou. Eu ia descer para beijá-la. Hoje, então, a gente agradece a Dona Glória pelo capricho com que ela penteou os seus cabelos. É isso aí. Dia de festa.
Com a palavra, a professora emérita da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Nilma Lino Gomes. Muito obrigada, muito obrigada. Uma boa noite para todas e para todos. Tá tão desanimado. Bom, é isso aí. Magnífica reitora e querida amiga, professora Sandra Goulart. Magnífico vice-reitor, professor Alessandro. Prezada diretora da Faculdade de Educação e amiga Deise Moreira, prezado vice-diretor, leve meu abraço para o Wagner Auarec, prezado e querido amigo, coordenador do Colegiado de Curso de Graduação em Pedagogia, Paulo Nogueira, aos membros da Comissão de Honra que me acompanharam, professoras, professores, técnicos administrativos, Eliane Marta Teixeira Lopes, minha orientadora de sempre amiga, Luiz Alberto Oliveira Gonçalves, nosso grande intelectual e querido amigo, a outra amiga e querida Antônia Vitória Soares Aranha, que também foi diretora dessa casa, a minha querida Shirley, amiga Aparecida de Miranda, Ione Gonzaga, outra querida amiga, Gilson Antônio Matias, cadê o Gilson? Ali, outro querido amigo, desde a época da minha graduação, né, Gilson? Quanto tempo! A dona Glória Suzete, que me adotou como filha, pelo carinho, amizade, sábias orientações, ao Miguel Arroio, por tudo que ele representa para mim, as autoridades presentes nessa cerimônia, que são várias, que já foram anunciadas aqui pelo nosso colega do cerimonial. A minha querida família, primas, primos de Ponte Nova, que vieram para esse evento, primos e primas de Belo Horizonte, meus irmãos, minhas irmãs, minha irmã, minha mãe, queridos e queridas colegas da Faculdade de Educação, tantos e tantas que aqui estão, de outras instituições de ensino superior também que aqui estão, colegas de escolas da educação básica, as queridas e queridos estudantes da graduação e pós-graduação da FAI, em especial as minhas orientandas. Também aos queridos integrantes de movimentos sociais, culturais, povos, comunidades e religiões de matriz africana, sindicatos, federações, fóruns, partidos políticos, a todos os estudantes de todo e qualquer curso de ensino superior que aqui estão, de toda e qualquer instituição, aos colegas das outras unidades da UFMG que também aqui estão, aos demais presentes nessa cerimônia que me honram com a sua presença. Eu quero dedicar esse discurso, o meu discurso, aos que sofrem, que são oprimidos. Quero dedicar o meu discurso à comunidade negra, à comunidade LGBTQI+. Quero dedicar à luta das mulheres, às pessoas adultas e velhas que têm direito a ser quem são, à juventude que brilha aqui nesse auditório, em especial a juventude negra. Eu dedico o meu discurso à presidenta Dilma Rousseff e ao seu coração valente. Eu dedico ainda esse discurso ao presidente Lula e afirmo Lula livre. Eu dedico também à minha mãe, Maria da Glória, que teve que se ausentar, mas volta logo,
E eu quero que todas e todos se sintam representadas e representados na pessoa da minha mãe, com essa minha dedicatória. E eu nem preciso dizer mais o porquê. As primeiras palavras que eu tenho a dizer a todas, todos e todes é: muito obrigada. Muito obrigada por todo o carinho e reconhecimento expressos no título que eu recebo essa noite, com muita honra da UFMG e da Faculdade de Educação da UFMG. Muito obrigada pelos e-mails, postagens no Facebook, Instagram, Twitter, comentários, mensagens de e-mails, WhatsApp, telefonemas, conversas pessoais, abraços e mais abraços, beijos, fotografias, livros que recebi de presente, cartões e flores. Eu não sei como agradecer a tanto amor, a tanto carinho, a tanto reconhecimento e cuidado. Se hoje eu sou quem eu sou, se estive nos lugares acadêmicos, institucionais e políticos por onde passei, se recebo o reconhecimento local, estadual, nacional e internacional, é porque eu nunca estive só. Nunca. Todas e todos nesse auditório, aquelas e aqueles que não puderam aqui estar, os ancestrais e as ancestrais que me permitiram estar aqui e resistir, sempre estiveram comigo. A minha trajetória profissional e intelectual não é somente minha. Ela tem sido trilhada por muitos pés, por muitas mãos, por muitas caminhadas. Muitas vidas estão emaranhadas na minha vida. Tem sido construída por muitas vozes silenciadas, corpos açoitados, violentados. Desde quando o navio negreiro que trouxe aqueles e aquelas que se constituíram mais tarde, nos meus antepassados maternos e paternos, cruzou a tenebrosa travessia do Atlântico, da África para as Américas, chegando a esse lugar que hoje chamamos Brasil. A minha trajetória, ela é também de luta e resistência à opressão. Luta pela vida, mesmo que as minhas e os meus ancestrais, africanas e africanos, não soubessem aonde iria parar aquele navio negreiro que singrava mares, comandados por homens brancos, violentos, que os tratava como coisa, mercadoria e animais, e não como seres humanos. Resistência, persistência, teimosia em viver. Porque as minhas ancestrais e os meus ancestrais sabiam que para lutar contra a violência imposta era preciso driblar a morte em prol da continuidade da vida e da existência. Sabiam que, se sobrevivessem, as futuras gerações teriam a chance de fazê-los viver e reviver como memória, força, corporeidade e resistência. Por isso eu, a professora Nilma, como eu gosto de ser chamada assim, a professora Nilma, que é a minha principal identidade profissional, sou aquela que traz no sangue, na ancestralidade, na memória, a dor do açoite e da chibata. Ela está no meu DNA e de todas as negras e negros da diáspora africana. Por isso, reconheço logo e prontamente a presença do racismo, por mais disfarçado e ambíguo que ele possa tentar ser no Brasil. Mas também sou aquela que traz no DNA a indignação contra a injustiça, a raiva contra a opressão, o desejo de mudança e uma corporeidade negra insubmissa. Sou filha da Dona Glória, mulher negra bordadeira, guerreira, linda e elegante. Vocês viram. Do senhor João Jarbas, ferroviário, com tanta sede de justiça e senso de retidão, que muitas vezes se tornava intransigente com os seus.
Sou irmã de Normélia, minha madrinha, que ora por mim todos os dias. De Jarbas, que carinhosamente me chama de Tanis. De João Carlos, filósofo da família. Sou também herdeira de Zumbi, de Dandara, de Acotirene, de Teresa de Benguela, de Lélia Gonzalez, de Abdias Nascimento, de Beatriz Nascimento, Ruth de Souza, Milton Santos e outras que mostraram para o Brasil e para o mundo que no nosso DNA também está coragem. O programa Ações Afirmativas na UFMG, o Observatório da Juventude da FAI, que liderei junto com tantas pessoas a luta pelas cotas raciais na UFMG e também em nível nacional, que orientei estudantes de iniciação científica, de extensão, que atuei junto com tantas pessoas e ainda atuo na BPN, no GT21 da Amped. É visando construir trajetória de emancipação social e racial que lecionei na graduação e pós da FAI, que atuo hoje como professora voluntária e membro efetivo da pós da FAI, que me guio nas orientações de estudantes, nas aulas, nos textos e livros que escrevo. É acreditando que as pessoas só se libertam das amarras coloniais e da opressão que também atuei como chefe de departamento do DAI, coordenei, com a ajuda do Jorge e tantas pessoas, o colegiado de pedagogia, integrei a Câmara da Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, aceitei o desafio de ser reitora da Unilab e de ir para a CEPIR e depois para o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, no governo da presidenta legitimamente eleita Dilma Rousseff. Mas a senhora, professora Nilma, fez tudo isso sozinha? Alguns podem me perguntar. Não, nunca. Tudo isso só foi possível porque eu nunca estive sozinha. E aqui está, nesse auditório, nessa noite, muitas pessoas que sempre estiveram comigo nessa caminhada. Pessoas que me ensinam, que me acolhem, desafiam, estimulam, criticam, valorizam e reconhecem o trabalho que construímos juntos rumo a uma educação emancipatória, tanto na educação básica quanto no ensino superior. Mas a minha trajetória como educadora, que entende a educação como possibilidade de emancipação e não somente como uma regulação conservadora de currículos fechados, de ideologias fundamentalistas, mas como ato de libertação, criticidade, conhecimento do mundo para intervir afirmativamente no mundo, não começou na universidade, não começou na vida intelectual. Ela vem da minha família, negra, pobre e altiva. Vem da minha atuação da educação básica, da educação infantil até a EJA, na Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte, na implementação da nossa ousada proposta da Escola Plural. E ela vem do aprendizado com o movimento negro. São espaços que me educaram e me reeducaram, e nos quais também deixei marcas educativas. Nesses tempos tão difíceis que vivemos no Brasil, na América Latina e no mundo, estar aqui hoje com tantas pessoas queridas e compartilhar um momento tão forte da minha trajetória acadêmica e de vida soa como um respiro, como uma lufada de ar fresco. Muito obrigada por isso também. Construir uma trajetória acadêmica que vise construir uma educação emancipatória, social e racial implica reconhecer os retrocessos vividos pelo Brasil e que esses retrocessos afetam de forma contundente a nossa universidade pública e as suas desafiadoras tarefas de ensino, pesquisa, extensão, internacionalização. Tais retrocessos acirraram ainda mais em 2018, após as eleições presidenciais, que, na minha perspectiva, foi a configuração do golpe de 2016. Nós temos visto, desde então, retrocederem os nossos direitos sociais, políticos, econômicos, trabalhistas e humanos
arduamente conquistados pela sociedade brasileira, em especial pelos trabalhadores e trabalhadoras, população negra, quilombola, indígena, do campo, pessoas com deficiência, pessoas jovens e adultas, juventude, mulheres, comunidade LGBTQI+, e demais povos sofridos, discriminados e excluídos do nosso país. E é justamente para esses povos, em especial a população negra e pobre, que uma grande parte da minha trajetória acadêmica e política e de vida se volta. E me orgulho de ter feito essa escolha. Como diz a presidenta Dilma, a escolha pelo lado certo da história. O lado dos que lutam, dos que resistem, dos que não desistem, daquelas e daqueles que acreditam que os direitos devem ser garantidos a todas e todos, e que garantir direitos em uma sociedade diversa, mas também desigual, injusta, tem que ser junto com o reconhecimento, com equidade, com justiça social, com justiça cognitiva. Se não for assim, não são direitos, mas privilégios de alguns grupos sociais, étnico-raciais, de gênero e heteronormativamente orientados. Aqueles e aquelas que dão continuidade a toda forma de violência e opressão colonial, racista, sexista, LGBTQI-fóbica, socioeconômica, podem até ter seus momentos de apogeu na história política e social brasileira, como a situação que vivemos agora. Mas não serão eternos. Diferentemente do que alguns possam dizer, discordo de que o povo brasileiro seja preguiçoso, não trabalhe, seja ignorante, acomodado. Se fosse assim, não teríamos conquistado a duras penas períodos democráticos. Acredito que nós, povo brasileiro, somos povo de luta. Se aderirmos ao discurso que insiste em dizer que somos passivos, estaremos falando contra nós mesmos, que lutamos pela retomada democrática. Importa compreender como a opressão, o colonialismo, a violência oprime o povo, desmobiliza lutas, aproveita-se do conservadorismo moral e religioso brasileiro para implantar o medo e a desesperança. E estamos justamente nesse momento. É tempo de lutar, da forma como cada uma e cada um sabe lutar. Consegue lutar e dá conta de lutar. Não somente contra as forças conservadoras que nos oprimem e tentam minar a nossa expectativa de mudança. É tempo de lutar para que o projeto de ódio e de polarização que alguns grupos querem implementar no Brasil não nos retire a capacidade de continuar atuando de forma afirmativa e resistente no presente, de contradizer as projeções que o misto capitalismo, patriarcado, colonialismo, racismo querem inculcar em nossas mentes e corações de que o amanhã nos reserva só o medo. Por isso, esse momento de outorga do título de professora emérita, ele é diferente dos outros. Não porque a professora Nilma é assim, diferente dos outros. E não poderia conduzir o meu discurso nessa noite a uma fala que ignore essa realidade sem plantar com o afeto que emancipa a semente da reação e da resistência. Não poderia deixar de lhes dizer que temos que continuar cada vez mais juntas e juntos, criar momentos de encontro, de troca, de apoio. É momento de julgar menos e agir mais, criticar menos e ser mais propositivo e criativo. É tempo das forças emancipatórias entenderem que a diversidade não apaga e nem ameaça a luta democrática, mas a instiga a olhar para si mesma e a indagar até onde irão propostas de democracia que não reconheçam a diversidade e que sejam não somente anticapitalistas, mas também antirracistas,
antipatriarcais e anti-LGBT-fóbicas, QI+. Vivo, nesse momento, um misto dentro de mim de sentimentos de esperança e de raiva. Eu aprendi a compreender o que eu sinto com a releitura de Paulo Freire. Eu gostaria de compartilhar esse aprendizado, sobretudo com a juventude que luta por direitos, com a juventude e as suas diversas formas de ser jovem, negra, quilombola, do campo, feminista, LGBTQI+, politizada, periférica, de classe média, comprometida com a emancipação social e a democracia. Nos lugares por onde eu tenho andado no Brasil, muitos jovens têm chegado até mim e confessado que estão tristes, desesperançados e desesperançosos, diante de um Brasil que se construía um pouco mais humano e democrático e que rapidamente se desumaniza e ruma para um projeto autoritário. O que eu posso lhes dizer? Estamos vivendo a história e construindo a história. Qualquer tentativa de determinismo do futuro é arrogante. Pode ser um momento difícil, tem sido para mim muito difícil, e para muitos e muitas que aqui estão, mas nada é imutável. E as coisas mudam, porque nós agimos na história. Paulo Freire nos diz, nos seus escritos, no livro da Pedagogia da Indignação, que algumas pessoas já me ouviram falar, o seguinte: tenho o direito de ter raiva, de manifestá-la, de tê-la como motivação para minha briga, tal qual tenho o direito de amar, de expressar o meu amor ao mundo, de tê-lo como motivação de minha briga, porque histórico, vivo a história como tempo de possibilidade e não de determinação. Se a realidade fosse assim, porque estivesse dito que assim teria que ser, não haveria sequer por que ter raiva. Meu direito à raiva pressupõe que, na experiência histórica da qual participo, o amanhã não é algo pré-dado, mas um desafio. O amanhã é um problema. A minha raiva, a minha justa ira, se funda na minha revolta em face da negação do direito de ser mais inscrito na natureza dos seres humanos. Não posso, por isso, cruzar os braços fatalisticamente diante da miséria, esvaziando dessa maneira a minha responsabilidade no discurso cínico e morno, que fala da impossibilidade de mudar, porque a realidade é assim mesmo. O discurso da acomodação ou de sua defesa, o discurso da exaltação do silêncio imposto, de que resulta a imobilidade dos silenciados, o discurso do elogio, da adaptação, tomada como fada ou sina, é um discurso negador da humanização, de cuja responsabilidade não podemos nos eximir. A adaptação a situações negadoras da humanização só pode ser aceita como consequência da experiência dominadora, ou como exercício de resistência, como tática na luta política. Dou a impressão de que aceito, hoje, a condição de silenciado, para bem lutar, quando puder, contra a negação de mim mesmo. Por isso, ser emérita, para mim, mulher negra, de origem pobre, intelectual, engajada na luta contra o racismo e toda forma de desigualdade, significa um momento de devolutiva pública. Eu estou retribuindo a todas e todos vocês desse auditório, que me acompanham nas redes sociais, ao movimento negro, de mulheres negras, quilombola, à juventude negra, que me educam e me reeducam, ao movimento docente, ao FMG e à FAI-UFMG, parte do muito que eu tenho recebido de todos e todas. Eu nunca conseguirei retribuir tudo, pois o que vocês têm me dado é algo que não se pode medir. Mas eu posso reconhecer, eu posso agradecer e continuar lutando e produzindo conhecimento engajado. Por isso, muito obrigada a todos.
Coração. Coração. Neste momento, assistiremos a uma apresentação musical das estudantes da UFMG, Ana Martins e Michele Bernardino. Angola, Congo, Benguela, Mojolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, há um grande leilão. Dizem que nele é uma princesa à venda, que veio junto com seus súditos, acorrentados num carro de boi. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Angola, Congo, Benguela, Mojolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, de um lado cana-de-açúcar, do outro lado o cafezal, ao centro os senhores sentados, vendo a colheita do algodão branco, 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 sendo colhido por mãos negras. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Angola, Congo, Benguela, Mojolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, há um grande leilão. Dizem que nele é uma princesa à venda, que veio junto com seus súditos, acorrentados num carro de boi. Eu quero ver, eu quero ver,
Eu quero ver Angola, Congo, Benguela, Mojolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, de um lado cana-de-açúcar, do outro lado o cafezal, ao centro senhores sentados, vendo a colheita do algodão branco, 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 sendo colhido por mãos negras. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver quando o Zumbi chegar. Eu quero ver quando o Dandara chegar. Chega. Eu quero ver quando o Nilma Lino Gomes chegar. Eu quero ver quando o Cabenguele chegar. Eu quero ver Petronilha chegar. Eu quero ver Andréia chegar. Eu quero ver Gabriela chegar. Eu quero ver o Gilson chegar. Chega. Eu quero ver a Dona Glória. O Senhor das demandas, quando o zumbi chega. Vocês não sabem. Tem gente que não sabe o quanto a caminhada foi longa. Quantas noites escuras, quantos sonhos enormes, quantos desejos. Belos encontros, bela caminhada. Eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver. Quiloa, Monjolo, eu quero ver Zumbi. Registramos ainda a presença das seguintes autoridades. Professora Juliane Correia, diretora da FAI 2014-2018. Professor Orlando Gomes de Aguiar Júnior, vice-diretor da FAI 2006-2010. Professor Cícero Murta Diniz Starling, diretor da Escola de Engenharia. Professora Daniele Roberta dos Reis Fleury, diretora das Associações Afirmativas da PRAE. Deputada Federal Áurea Caroline. Dora Alves, Projeto Meninas de Dora. Evandro Gomes, Coletivo Pretas em Movimento. Jussara Mariana Duval, diretora Sindiúte Contagem. Patrícia Pereira, coordenadora geral do Sindiúte Contagem. Macota Lelinha Gonçalves, coordenadora geral do Senarab. Informamos que, após o encerramento desta solenidade, a professora emérita Nilma Lino Gomes receberá os cumprimentos no hall de entrada deste prédio, onde será servido um coquetel.
Com a palavra, a reitora da UFMG, professora Sandra Regina Goulart Almeida, para seu pronunciamento e posterior encerramento desta solenidade. Eu gostaria de começar cumprimentando o meu amigo e companheiro de gestão, professor Alessandro, que tem sido momentos não muito fáceis na vida da nossa instituição. Eu cumprimento também a professora Deise, também grande parceira, e cumprimento, na pessoa da professora Deise, eu cumprimento todos os diretores e diretoras aqui presentes, e agradeço também todo o apoio, toda a solidariedade nesses momentos difíceis que vivemos. Cumprimento o professor Miguel Arroio e a professora Eliane Marta, professores eméritos desta casa. Eu cumprimento o senhor Gilson Matias, servidor técnico administrativo em educação desta casa, na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais servidores técnicos administrativos. Cumprimento a Ana Carolina Leal, não estou vendo a Ana Carolina aqui, cadê ela? Ah, está lá. Na pessoa de quem eu cumprimento, coordenadora do DCE e também do DA da FAI, na pessoa de quem eu cumprimento todos os estudantes aqui da Faculdade de Educação e também da UFMG. Eu cumprimento a vereadora Cida Falabella, cumprimento também as deputadas aqui presentes, Marília Campos, Andréa de Jesus, Áurea Carolina. Agradeço muito a parceria. Tem sido muito difícil, sem o apoio de vocês, nós não conseguiríamos chegar ao final do ano, não apenas com relação à questão financeira, mas também aos ataques que a universidade pública tem sofrido nos últimos anos. Então, muito obrigada, agradeço de público, às deputadas aqui presentes, e estamos à disposição, é muito bom ter você conosco, com vocês conosco. Esse é só o início de uma luta que nós sabemos que demorará um pouquinho. Agradeço a presença da minha equipe aqui, muito bom ter vocês aqui. Cumprimentos familiares da professora Nilma, em especial, Dona Maria da Glória, que eu tenho o prazer de conhecer hoje, mas Nilma sempre fala com muito carinho, é claro, mas também com muita admiração da senhora. Então, é um grande prazer. Senhoras e senhores, hoje é dia das bruxas. Mulheres que voam, que transgridem, como a nossa querida homenageada. Mas é também dia da poesia. Eu vou começar com a poesia que eu vou dedicar à professora Nilma, de uma poeta, poetisa, escritora que eu adoro, que é Conceição Evaristo. Eu, mulher, em rios vermelhos, inauguro a vida. Em baixa voz, violento, os tímpanos do mundo. Antevejo, antecipo, antes vivo, antes, agora, o que há de vir. Eu, fêmea motriz, eu, força motriz, eu, mulher, abrigo da semente, moto contínuo do mundo. Gostaria, primeiramente, de externar minha grande satisfação e emoção por presidir como reitora da UFMG essa cerimônia que outorga o título de professora emérita a uma das personalidades mais marcantes da história desta casa e da UFMG, que teve um papel imprescindível para construir a FAI e a UFMG como hoje as conhecemos. É um momento especial para mim também, por se tratar de uma pessoa amiga muito querida. Em ocasiões como a de hoje, a reitora da universidade, simbolicamente, preside a congregação da unidade nos trabalhos de outorga do título, assim denotando o reconhecimento da transcendência do legado de quem tanto fez e que a instituição vem pedir que aqui permaneça conosco. Tenho, pois, a satisfação, o privilégio e a honra de entregar esse título a uma querida amiga que, primeiro, sempre me serviu de inspiração e que influenciou escolhas importantes ainda no início da minha carreira, mesmo que de maneira indireta e sem saber. Cerimônias como essas de hoje são momentos significativos de grande centralidade na vida da instituição, quando homenageamos aquelas docentes que se destacaram na grande tarefa de escrita
da história da UFMG. Assim, a cultura institucional de conceder essa honraria acaba por necessariamente acrescentar um significado importante ao título de professora emérita, a dimensão coletiva de cada história que conduz a esse reconhecimento, a celebração de uma história de vida, de uma carreira, de uma trajetória de comprometimento institucional, como a da nossa homenageada. Hoje estamos diante de uma das mais ilustres docentes da nossa instituição, figura indissociável da entidade a qual sempre se dedicou com respeito incondicional. No entanto, hoje é o UFMG que lhe devolve a homenagem e a deferência que recebeu em tantos momentos. A instituição é, sem dúvida, maior do que todos nós, mas ela se nutre das contribuições singulares e significativas de cada um de seus membros. Muito nos orgulha, a todos nós, fazer parte de uma instituição do porte, da altivez, da envergadura e da relevância da UFMG. Mas, em alguns casos, como este, em especial, pode-se dizer que é a instituição que se orgulha de abrigar em seu quadro de docentes uma mulher tão forte, tão determinada, uma força motriz, diria Conceição Evaristo, que não apenas se dedicou com esmero à tarefa que lhe foi atribuída, mas que nos honra com a sua perseverança na luta pela educação pública e na defesa da igualdade, do respeito à diferença e dos direitos humanos. Por isso, e muito mais, é que todos nós estamos aqui, querida Nilma, reconhecendo a justeza do título de professora emérita, outorgado pela Congregação da Faculdade de Educação. Pelos anos dedicados ao UFMG, ao exercício da docência, da pesquisa, da extensão, e principalmente ao compromisso de fazer de sua atuação na universidade uma profissão de fé, em defesa de valores que devem ser sempre parte do ethos da nossa instituição. Confirmando melhor da tradição da UFMG, essa educadora notável foi, ao longo de toda a sua carreira, uma professora com intensa dedicação ao ensino, uma docente que se esmerou na importante tarefa de formação das futuras gerações de professores. Professora dedicada, sempre disponível para atender os anseios da comunidade, intrépida, desbravadora, teve uma trajetória marcada por desafios que lhe proporcionaram destaque em nossa instituição, no plano nacional e internacional, sempre demonstrando continuado comprometimento com a nossa instituição. Entre as inúmeras tarefas que escolheu abraçar, seja porque era necessário, seja porque era importante, há que se destacar ainda sua brilhante atuação como reitora da Unilab e ministra das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos. Autora dos livros Infantos Juvenis Betina e O Menino Coração de Tambor, nossa homenageada é mestra brilhante e arguta, generosa e instigante, com uma capacidade ímpar de acolher e motivar os estudantes e as estudantes e conduzi-las ao caminho do pensamento crítico e questionador. Como gestora que sempre foi, de uma maneira ou de outra, desde os tempos da coordenação das ações afirmativas, chefia de departamento, na função de reitora, até chegar ao posto de ministra, me trouxe inspiração para o trabalho meticuloso e diligente, atento e sempre aberto ao diálogo e à reflexão crítica. Iniciamos nosso percurso como docentes na UFMG no mesmo ano, 1995, sabia? E compartilhamos os esforços de um projeto, por definição coletivo e infinito, de construção de uma UFMG mais inclusiva e de relevância para a nossa sociedade. No entanto, tenho certeza que os desafios que cada uma de nós enfrentou ao longo de nossas trajetórias tão diversas foram marcadas de forma bem distinta pelas experiências individuais. Em comum, o fato de sermos mulheres da área das humanas, em uma sociedade que, como sabemos, tem sistematicamente fomentado o preconceito e a violência contra as mulheres e a desvalorização do campo das humanidades. Na distância que nos separa, o racismo estrutural e sistêmico, covarde e violento, que, por certo, a professora Nilma teve que enfrentar durante toda a sua vida e que jamais conheci.
Não posso deixar de mencionar meu primeiro contato com a nossa homenageada. Acho que você nem se lembra. Era o início do novo milênio e nos preparávamos como instituição para discutir a democracia nas universidades e ampliação do acesso às instituições públicas. Gente que nem tinha nascido nessa época. À época, havia certo consenso de que havia necessidade de a universidade adotar algum tipo de bônus ou cota para ampliar o acesso de camadas sociais menos favorecidas à universidade, como forma de equalizar as oportunidades. No entanto, acirrado era o debate sobre as cotas raciais, que dividia a comunidade acadêmica e a comunidade externa ao UFMG. Foi quando tive a oportunidade de assistir a uma palestra esclarecedora, contundente e brilhante da querida Nilma. Palestra essa que jamais esqueci, que desvelou para mim e para grande parte dos presentes no auditório lotado da reitoria uma reflexão crítica das mais apuradas e articuladas sobre a necessidade de uma política institucional como um imperativo social que contemplasse as diferenças e de mecanismos institucionais e ações afirmativas como medidas para compensar as desigualdades sociais e raciais por meio de cotas para a população negra historicamente excluída das universidades e da possibilidade de igualdade de condições. Quase 15 anos mais tarde, já como ministra, pudemos ver várias dessas ideias se concretizarem por meio de políticas públicas que, para o nosso desconsolo, hoje não mais sustentam. Querida Nilma, você merece nossa homenagem por seu pioneirismo em vários campos e espaços e por ser também uma das poucas mulheres, primeira mulher negra, a integrar o nosso honroso rol de professores eméritas da UFMG. Isso. Se hoje mais de 50% das estudantes que entram na universidade são mulheres, elas não estão, como sabemos, igualmente distribuídas pelas áreas do conhecimento. É notória a ausência das mulheres, em especial as mulheres negras, em alguns campos, assim como é de conhecimento de todos e todas que, à medida que alçamos a pirâmide acadêmica em cargos de destaques, o número de mulheres diminui consideravelmente. E não é diferente no caso das professoras eméritas, que correspondem a menos de 30% daqueles que receberam a honraria. Assim como fez quando foi reitora da Unilab e ministra, Nilma hoje abre novas frentes, como a primeira mulher negra a receber o título de professora emérita da UFMG nesses 92 anos de existência da instituição. Para nosso orgulho, mas também para o nosso enorme orgulho, mas também para o nosso desalento, por ter demorado tanto tempo por esse necessário reconhecimento. Assim como foi durante toda a sua trajetória, hoje, nessa cerimônia histórica para a nossa instituição, a professora Nilma reafirma sua condição de mulher de fibra, desbravadora que, como diria a nossa Conceição Evaristo, também pioneira na literatura brasileira de tantas formas, ela inaugura a vida, em baixa voz, violenta os tímpanos do mundo, antevê, antecipa muitas lutas que todos nós precisamos abraçar. A você, Nilma, nossa professora emérita, nosso orgulho, nossa inspiração constante, minha mais profunda gratidão e respeito, meu mais intenso desejo para que continue servindo de modelo e exemplo para tantas mulheres negras na necessária luta por emancipação, liberdade e igualdade de condições e contra o preconceito e a violência que ainda vitimam tantas mulheres negras. A UFMG a recebe hoje com alegria renovada ao retornar para sempre para esta casa como professora emérita.
Não poderia, entretanto, deixar de aludir aos tempos presentes, vistos à luz de nossa história, que evocam a sensação de um certo movimento cíclico. A nossa jovem universidade já viu de novo, depois mais uma vez e agora mais uma, a ascensão do autoritarismo, da censura, a perseguição ao livre pensamento, a ameaça ao financiamento das instituições, a tentativa de seu esvaziamento, seu estrangulamento financeiro, como os cortes de verba para educação, ciência, cultura demonstram, o desrespeito à autonomia universitária, o culto à ignorância, ao obscurantismo, ao anti-intelectualismo. A área da educação, da cultura, da ciência sempre estiveram no centro das atenções, palco de disputas pela hegemonia sobre o ponto mais sensível de uma sociedade, a sua consciência crítica. Não por outro motivo, a universidade pública no Brasil, justamente por se tratar de instituição encarregada da educação de grande parte da juventude no continente, vem de formas variadas, sofrendo ataques à sua autonomia, sua liberdade acadêmica, em uma batalha que hoje se acirra, tentando fazer girar para trás a roda do tempo, no afã de fazer extinguir a esperança de um projeto de nação soberana, justa, equânime. Na escala humana, um revés histórico desta natureza pode durar o tempo de uma vida. No entanto, a cada ciclo desse suposto retorno, o nosso país ressurge mudado. Não se pode evitar para sempre que direitos sejam conquistados, nem se pode bloquear indefinidamente o acesso da maioria à busca de melhores condições de vida, de realização, de bem-estar, de direitos. Cabe, portanto, à universidade, em tempos difíceis como o que vivemos, mas que passarão, permanecer fiel aos seus princípios constitutivos. Cabe a nós prosseguir com resistência, que nos inspirou a nossa querida homenageada, sem esmorecer, na tarefa que nos apresenta como universidade viva, a buscar caminhos para a sua expressão como patrimônio de seu povo, a abrir perspectivas para as nossas cidades e países, tendo o dever de atender aqueles e aquelas que dela mais necessitam, para que possam ter uma vida mais digna, com oportunidades mais justas e para a construção de uma sociedade cada vez mais tolerante e menos desigual. Diante do cenário desafiador no qual nos encontramos, caberá a todos e a cada um de nós se indignar e resistir a tudo que possa ameaçar os valores que a todos nós são tão caros e também a nossa sólida instituição. Defender a educação e a universidade pública significa defender a Constituição, defender o futuro das novas gerações, o futuro do nosso país. Significa ainda a defesa de valores que motivam todos nós: a autonomia universitária, a laicidade, a diversidade, o Estado de Direito, a liberdade de pesquisa, a produção de conhecimento, a liberdade de cátedra, expressão e pensamento crítico, e, sobretudo, o respeito às diferenças, à diversidade e ao outro. Termino citando uma passagem de Luciano de Samosata, escritor crítico e filósofo que viveu no século II de nossa era, que escreveu Uma História Verdadeira, obra considerada precursora da ficção científica, que é uma sátira, na qual as pessoas tinham perdido os olhos e muitos, tendo perdido os próprios olhos, têm que pedir emprestado aos outros para que possam ver com os olhos dos outros. Talvez possamos dizer que essa tenha sido uma das características mais destacadas da nossa homenageada. A capacidade, a sensibilidade, em momentos tão críticos de nossa história, de ver o mundo com os olhos dos outros. Algo cada vez mais raro e, por isso mesmo, cada vez mais necessário. Querida Nilma, receba da instituição na qual você por tantos anos ensinou essa justa homenagem, por meio da qual a UFMG, a Faculdade de Educação, expressam os sinceros agradecimentos por toda uma dedicação, comprometimento e inspiração. Esse gesto que hoje fazemos sinaliza que a instituição lhe pede para continuar sempre presente, nos inspirando continuamente e, assim, nos ajudando
a ensinar as pessoas a ver o mundo com os olhos do outro e a caminhar em direção a esse outro, e assim construir o país fraterno, solidário que queremos para nós e para gerações vindouras. Muito obrigada. Está encerrada a cerimônia.